dia! Sejam bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou abrindo aqui. Nós estaremos recebendo hoje uma convidada muito especial, uma grande amiga. Olá, Mariângela, Maiara, Juliana, seja bem-vinda. Luísa, muito bem. Eu vou abrir aqui, nós vamos receber alguém muito querida, né? Que tá junto aí, presidente da Comissão de Direitos Sistêmicos do Rio de Janeiro. Ela que é pós-graduanda também em Direito Sistêmico pela Hellinger, advogada, né? Doutora Marília. Vamos aguardar a chegada dela. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante hoje, que é exatamente a construção de pontes, né? Para quem acredita no poder das redes, no poder da construção de pontes, no canal de ligação, daquilo que a gente sempre está trazendo aqui no programa, né? Batendo sempre nessa tecla, da importância de tudo isso. Então, o título de hoje é Construir e Contribuir a Gestão de Conflitos como Engenharia de Pontes Humanas. Olha só que tema incrível, gente. Como gerir esses conflitos e como reconstruir, reconstituir, restaurar os relacionamentos entre as pessoas humanas. Então, essa visão, né, essa analogia, a engenharia, né, a criação, a construção, essa alusão a essa imagem, né, porque sabemos que somos seres imagéticos, ela traz para a gente exatamente essa possibilidade, né, de trabalhar e de conhecer principalmente o que existe de instrumentos para que a gente possa gerir esses conflitos. E não só para os operadores do direito, não só para as pessoas que trabalham com o direito, né, mas também para a pessoa comum que não trabalha com direito, trabalha com qualquer outra área, mas conhecendo essas pontes, esses instrumentos, essa engenharia, pode aplicar na sua própria história, na tua própria família, né, no seu próprio trabalho. A Marília já chegou. Nós entramos aqui um pouco atrasados hoje. Eu estou olhando aqui, passou 5 minutos. Marília, já te chamei, tô te aguardando. Olá, bom dia! Bom dia, Vanessa! Oi, Tudo Marília, bom? seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia aí para todo mundo que está amanhecendo aqui com a gente. Silvino, bom dia. Então, Marília, eu estou falando aqui da importância, né, da gestão de conflitos, de conhecer os instrumentos, né, que são utilizados para essa gestão, não só para quem é operador do direito, mas também para todo mundo, na verdade. Quando você sabe lidar com isso, quando você tem esse conhecimento, você pode aplicar na sua própria vida, né, em todos os âmbitos. E isso sim é uma construção de pontes, né? É uma reconstrução de um relacionamento humano. E aí eu trouxe essa analogia, né, com a engenharia, né? A engenharia que não vai construir nada de qualquer jeito. Existe um estudo específico, especializado para se construir, para qualquer construção, para que ela tenha embasamento mesmo e não venha ruir, né? Não venha acontecer uma queda, porque existe um estudo, existe uma base. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje. E já vou te passar a palavra. Pode começar, Marília. Bom, Vanessa, é exatamente isso, assim, acho que você compreendeu bem a ideia que a gente quer trazer, né, com a engenharia de pontes humanas. Porque justamente qual é a ideia que eu estou até lançando lá com o meu sócio no nosso curso GPC, que estávamos fazendo o lançamento presencial, agora tivemos que reestruturar, né? Sim. Mas em breve vai vir coisa muito boa por aí também, aqui sempre bom falar no teu canal também, que eu acho que justamente se propõe a fornecer esse embasamento
teórico para erigir justamente essa estrutura, essa capacidade de você consolidar uma base forte que, de fato, faça aquilo se sustentar, né? Que permita com que as coisas sejam não só através de uma ausência de reflexão, mas que possibilite justamente adquirir esse conhecimento, conectar os diversos conhecimentos, de forma a gente construir novos caminhos, né, através dessas pontes. E, bom, são pontes por quê? Né? Porque a engenharia acho que já ficou claro que seria essa união aí da teoria e prática. Sabe por quê, Vanessa? Porque muitas vezes a gente... Vou até dar uma aprofundada aqui, né, nesse conceito. Porque muitas vezes a gente vai experimentar alguma vivência e, às vezes, essa vivência ela não surte o efeito que poderia surtir, porque a nossa mente também precisa ser alimentada. Você me entende? Então, o que acontece? A gente hoje tem diversas possibilidades, né, de trabalhar o conflito no âmbito das terapias, no âmbito judicial mesmo, né? Então, assim, o conflito ele não está exclusivamente no meio judicial. Na verdade, quando chega no ápice, ele se torna judicial, né? Então, os conflitos estão em todas as relações humanas. E a gente, às vezes, quando vai trabalhar esse conflito, quando se propõe a uma dinâmica que atinja somente o aspecto corporal ou sensorial, a nossa mente às vezes não dá conta. Por quê? Porque nós fomos seres, né, que estávamos ali, crianças, abertos a tudo, enfim, aquela oportunidade, aquela maleabilidade, né, que a gente tem na infância. Conforme vamos nos tornando adultos, a gente vai se enrijecendo pelos traumas, histórias da vida, né? Então, assim, isso é natural, isso não tem nenhum problema. Pelo contrário, faz parte de um caminhar natural, né, do ser humano. Só que esse adulto, ele precisa se sentir seguro e confiante para poder, de fato, se abrir para essa nova possibilidade de ressignificar aquele conflito. E, às vezes, quando a gente só acessa um aspecto sem a nossa mente ser alimentada primeiro, o efeito é o oposto. Então, a pessoa se fecha. Então, aquilo, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Você entende? Isso, assim, eu sou super adepta de várias formas de terapias integrativas. A gente muito conversa, né, sobre todas essas possibilidades de terapias. Eu sou apaixonada. Mas, assim, justamente pelo fato de ser pesquisadora, de ser também mestre, né, eu tenho essa necessidade de ter esse aporte racional antes. Então, por isso a engenharia, para dar esse aporte teórico mesmo, que eu acho que tem que ser experiencial, tem que ser sensorial, mas precisa também desse aporte para que a mente consiga fazer o corpo se abrir, tá? Uma fundamentação, vamos colocar, tem que ter uma fundamentação teórica, uma fundamentação científica, né? Algo que realmente, sim, quando eu falo científica, é porque eu estou trazendo aqui a questão do método científico, né? Então, você traz isso, né, da necessidade da mente ser preparada, então isso seria uma tese, né? E aí, dentro do método científico, nós vamos encontrar a antítese disso, né? Todo o discurso, embasamento teórico, argumentativo, de que virá contra o que você está dizendo, né? Justamente são as objeções. Por que essas objeções? Porque no método científico a gente precisa comprovar, né? Desse movimento dialético, o movimento da tese, da antítese, nós vamos chegar na síntese. A síntese é o resultado final, né? E a partir daí, então, quando você apresenta o curso que vai ser feito pelo GPC, então você já passou pelo método científico, né? Como você é uma pessoa da academia, né? Você tem mestrado, então você já tem essa visão acadêmica, né? Da necessidade da lógica, do intelecto também. Você já passou por todo esse caminho até você chegar na síntese, que é o resultado final de um experimento que funciona, né? Por isso que você, só estou complementando, né? Por isso que você traz essa questão de que, sim, eu acredito nos métodos terapêuticos, eu vivencio esses métodos terapêuticos,
na minha própria vida, na vida do outro, através do trabalho. Eu sinto tudo isso, mas além disso, eu também levei para uma metodologia científica e estou trazendo um resultado embasado na própria ciência de que funciona. Aí sim é uma engenharia. Aí sim existe toda uma fundamentação para se construir um prédio, não, uma ponte. Perfeito, Né? é exatamente isso. Inclusive aqui agora acabou de entrar a Lalita, que também já participei de diversas terapias que ela facilita também. E o que acontece, Vanessa? Por que as pontes? Então, a engenharia é essa que você complementou perfeitamente. E por que as pontes, tá? Porque a gente atualmente está vivendo uma mudança de... Atualmente não, já vem há algum tempo e agora está se consolidando e me parece que essa pandemia está sendo também um propulsor, um acelerador de mudanças. Um acelerador. É Grande uma, acelerador. é uma expressão até de uma terapeuta que ela fala, gente, a Silvia Cury, ela fala que essa mudança está sendo um acelerador, essa pandemia está sendo um acelerador de mudanças. Então, por quê? Porque a gente já vem nessa mudança de paradigmas em que havia uma cultura do litígio. Eu imagino que você tenha vivido, tanto quanto eu na faculdade, uma formação eminentemente, né, para o litígio, com matérias que eram mais voltadas ao advogado que somente litigava, processo criminal, direito civil, todos esses direitos mais tradicionais, que são ótimos e são a base e são maravilhosos. Só que a gente pode hoje em dia pegar isso tudo e justamente ter um novo olhar. Sim. Né? Porque nessa mudança de paradigma, a sociedade ela foi se tornando justamente sistêmica. E aqui eu vou começar falando do sistema de uma forma bem rasa, para chegar no sistêmico como eu e você compreendemos, né? O que é um sistema, Vanessa? De uma forma bem simples, assim, para colocar termos aqui para todo mundo, né? Que não é só do direito também, que eu gosto de falar com todo mundo. Um sistema, na verdade, são uma série de elementos que se conectam entre si e têm uma determinada finalidade, certo? O sistema que é o corpo humano, um conjunto de órgãos, células, várias coisas que eu não vou saber nomear, que tem a função de manter uma vida, né? Para você perceber o que é o poder de um sistema. E uma vez que a gente está nessa mudança de paradigma, a gente tem justamente múltiplas possibilidades para ressignificar todos esses direitos que a gente aprende na faculdade, né? Então, por quê? Hoje em dia a gente começou essa mudança de paradigma, eu ouso dizer, talvez, na Constituição de 88, que é uma Constituição que traz valores, que traz preocupações sociais, né? Mas se aprofundou mais com o novo Código de Processo, que já nem é tão mais novo, mas como eu não aprendi por ele aqui já denunciando minha idade, eu ainda chamo de novo. Então, a gente tem um novo Código de Processo que justamente positivou mesmo todas essas novas metodologias de solução de conflitos, né? Começou lá com a mediação, que já está cada vez mais consolidada. Depois nós temos as práticas colaborativas, temos também o direito sistêmico, a postura sistêmica no direito, né? Então, assim, são diversas e múltiplas as possibilidades da gente, de fato, olhar para o conflito sob uma nova ótica. E todas elas se conectam para quê? Para possibilitar com que o indivíduo consiga... E eu vou colocar aqui até a arbitragem, Vanessa, como uma outra possibilidade, porque apesar da arbitragem ser heterocompositiva, ou seja, ter uma terceira pessoa ali ditando as decisões, ela permite justamente... A nossa colega querida Mariângela, bem-vinda. A arbitragem permite justamente também com que um terceiro, com a expertise no assunto, depois de ter todo um processo que ele vai ouvir as pessoas, a importância da escuta nesse processo, vai possibilitar uma solução ali bem particularizada, né? Então, dentro desse contexto, a gente já tem todas essas possibilidades, certo? Aqui eu vou colocar só essas para citar, para não aprofundar muito também. Mediação, direito sistêmico, práticas colaborativas, arbitragem,
todas já positivadas, tudo já consolidado ali a partir do que o Código de 2015 previu, de processo civil de 2015 previu. Depois a gente tem a Resolução 125 do CNJ, que reforça, né? E estamos cada vez ganhando mais espaço. E por que eu falei que essa pandemia está possibilitando também uma fortificação dessas pontes, né? Porque a gente tem os ODRs, que são Online Dispute Resolution, meu inglês, tabajara aqui, que são justamente os métodos de resoluções de disputas virtuais, que a gente antes era ainda um pouco fechado e agora perdemos até muitas vezes a opção de estar presencialmente, e são métodos que estão funcionando, assim, com todos os entraves e dificuldades que todo movimento inicial possui, né? Mas estamos conseguindo atender, né, online. A gente, inclusive, já consegue fazer até mediação online algumas vezes. Ainda temos que nos adaptar, por exemplo, existem algumas questões que as pessoas têm que se adaptar até culturalmente, né? É uma mudança de cultura. Então, por isso que eu falo da mudança de paradigma, da cultura do litígio para a cultura do diálogo. Se eu e você nos formamos com essa base mais tradicional, que não ainda tinha toda essa abertura para a possibilidade de ressignificar o conflito, eu vejo que, assim, nas grades atuais, a gente já está nas grades das faculdades de Direito, tá? Atualmente, já existe uma abertura muito maior para todos os métodos que fomentam essa cultura do diálogo, para a gente justamente olhar o indivíduo como um indivíduo. E por que eu gosto tanto disso e por que eu acho que isso se conecta tanto com a postura sistêmica? Não sei se eu estou falando muito, Vanessa. Qualquer coisa você coloca aí alguma questão também. Pode falar. Porque o que acontece? Eu vou falar aqui do meu lugar, tá? Que eu sou mais voltada à postura sistêmica no direito. Porque a gente, como advogada sistêmica, nós sabemos que o primeiro trabalho de qualquer profissional que atua com a postura sistêmica é o autotrabalho, certo? Não estou querendo dizer aqui que ele é um trabalho que a gente faz em 3 sessões e fica resolvido. É um trabalho diário de adultização, de posicionamento, honrando tudo aquilo que nos foi trazido pelo Bert Hellinger e de todas as fontes que ele bebeu, como, por exemplo, a Virginia Satir também, né? Então, a gente, justamente, através desse autotrabalho, consegue estar mais bem posicionado, porque, na verdade, eu acho que a melhor nomenclatura para uma das ferramentas que o direito sistêmico se utiliza, que é a constelação, eu acho que o nome constelação é um nome que abre margem para um entendimento equivocado. Para mim, um bom nome seria justamente o nome posicionamento. Já, inclusive, ouvi dizer que a tradução, houve um problema da tradução do alemão para o português, né? Sim. E por que posicionamento? Constelação lá na Alemanha, né, era a intenção de trazer a palavra ordem, né? Então, a palavra ordem era a palavra que estava sendo buscada. E realmente na hora da tradução sempre existe uma modificação, né, Marília? E eu quero fazer uma colocação aqui, né, do que você trouxe a respeito da Faculdade de Direito, né, onde nós somos realmente preparados para uma espécie de cultura de guerra, né? A gente é preparado para ir para a batalha, tomar a dor de alguém, ir na frente dessa pessoa como justiceiros, né? E ir para a guerra. E quem for melhor vai vencer. Tanto é que a terminologia muito utilizada, né? Eu ganhei o processo, né? Ou eu perdi o processo. Né? Eu ganhei. Eu ganhei o processo ou eu perdi o processo. Então, como eu não consegui pegar o nome dela, essa yoga, ela disse o seguinte, que vem um novo mundo, né? E é exatamente o novo mundo que está chegando, onde nós agimos de uma maneira compassiva,
né? Nós trazemos agora na frente da gente não mais a espada da justiça, né? Mas a gente traz na nossa frente o coração do sentimento, do amor mesmo, né? Então, com compaixão pelo outro, por isso pensamos em pontes, né? Por isso pensamos em reconstrução, pensamos em restauração, pensamos em cura, pensamos em integração. Então a gente começa a se instrumentalizar de tudo isso que a Marília trouxe, né? Como meios que foram reconhecidos, né? Pelo Conselho Nacional de Justiça, por todo esse sistema judiciário, esse poder judiciário. Eu vou trocar a palavra poder para sistema, né? Então, eu também faço isso. Então, o sistema judiciário reconheceu esses métodos para que a gente possa continuar trabalhando tanto com litígios, porque quando as pessoas chegam para nós, elas estão no combate, né? Como também em casos que não são litigiosos, mas não sabem se compor. Essa composição não é possível porque falta conhecimento técnico, muitas vezes, e aí precisa do nosso auxílio para conseguir compor da melhor forma possível, benéfico para todas as partes. O que aconteceu com a gente de mudança, né, é que a gente saiu desse pensamento linear, né, e nós passamos para um pensamento sistêmico, né, um pensamento que a física quântica ela fundamenta bastante, né, e dentro dessa saída do linear para o sistêmico, a gente passou a compreender, né, algo muito além do direito, né, que chega na nossa essência, como seres humanos que somos. Né? A gente sai desse papel, né, dessa posição, desse arquétipo, dessa persona, o nome que você quiser chamar, mas a gente sai disso e a gente volta a ser o que simplesmente somos, né? Humanos. E aí, esse amor estando à frente, nós vamos mudando tudo em nós. Então, isso que a Marília acabou de falar, do trabalhar primeiro em você. Então, a gente começa a honrar não só o Bert Hellinger, mas todos. A gente honra agora todos que vieram antes, todos que estão e todos que virão. A gente começa a honrar tudo que existe, simplesmente porque existe. E se existe, tem alguma utilidade, alguma fundamentação, tem alguma posição importante para o todo. Né? Como eu falei no outro programa à noite, eu trouxe o efeito borboleta. Né? O efeito borboleta é exatamente a comprovação da nossa ligação. Né? Então, se aqui a gente começar a se degladiar, certamente alguém vai sofrer, né, a influência desse movimento da gente. Então, a gente precisa realmente ser compassivo, né? Aquela proposta de Gandhi, né, de não mais ir para a batalha como fomos treinados na faculdade. Nós fomos treinados, né, para o exército. E agora a gente sabe que a batalha ela existe, então a gente não vai para a batalha. A gente olha para a batalha, fica olhando com um olhar de amor, olhar profundo de quem enxerga o que está acontecendo e fica disponível como instrumento a serviço do amor, a serviço da vida, para que essa batalha deixe de existir. Porque se você não vai para a batalha, o que vai acontecer, gente? Não vai ter batalha, porque você não foi. Se você não foi, a Marília não foi, eu não fui, chegará um dia que a batalha simplesmente não terá mais sentido. Esse sim é um novo mundo. É um novo mundo onde advogados dão as mãos e um ajuda o outro. Marília, eu tô com um processo e assim, sozinho eu não vou conseguir resolver. Isso aí que você aprendeu, eu não aprendi. Dá pra gente fazer junto? Ah, Vanessa, dá. E tem esse outro processo que eu vou passar para você. Porque você, nesse aspecto, você se aprofundou muito mais. Então, você faz esse processo para mim. E a gente tá junto. A gente não precisa mais de toda aquela coisa, né? Vamos fazer uma documentação, somos sócios, qual é o seu direito, o meu direito? Tá... Não precisa mais. É uma consciência nova, né? Eu poderia deixar aqui para a Marília voltar a falar, que eu percebi que eu tô falando muito também, que é uma consciência jurídica. É uma consciência jurídica e é uma consciência que nós podemos trocar tudo isso por 2 palavras. 3. A primeira palavra é honra. Quando a gente honra, a gente pula para a segunda palavra, que é a ordem. A gente honra, a gente coloca em ordem. Se eu honro a Marília, eu vou colocar ela no lugar dela.
né? E colocar no lugar não é ofensivo, porque antes era, né? Vou colocar fulano no lugar dele. Não! Sim. Agora é honrando a Marília, que fez esse trabalho, que teve a ideia dessa nomenclatura da engenharia, das pontes, do GPC. Eu coloco ela, foi ela que teve a ideia. Então eu coloco ela no lugar dela, porque eu honro ela. E aí automaticamente vai vir a terceira palavra, que é a palavra que transforma tudo, que é o amor. Então, em nome do amor e a serviço do amor, nós estamos aqui percebendo que toda aquela guerra não é mais necessária, né? Nossa, e assim, é impressionante, Vanessa, como que Deixa eu tirar aqui a ligação. Como que esse campo realmente ele atua de uma forma... Chegou a me arrepiar aqui atrás, e eu gosto sempre de tirar uma cartinha, né? Antes e depois das lives, mesmo quando eu não publicizo. E a que eu abri antes de eu entrar aqui foi essa aqui, ó, que fala: agora eu vejo. E eu acho que, assim, o que conecta? Eu ia até chegar aí, mas, assim, você me tocou agora e eu sou testemunha do quanto você, de fato, é assim, né? Ai, a Luísa Calmon, ela tá aqui, eu não tinha visto. Doutora Luísa. A Vanessa foi uma pessoa que eu conheci num contexto e a gente acabou se aproximando até mais depois, né? E a partir daí foi, de fato, uma conexão, porque eu percebi que, de fato, a gente se via efetivamente, justamente honrando e respeitando esse lugar, né? Então, assim, agora eu vejo. E por que agora eu vejo? Não é só uma frase bonita para você falar e dar um acolhimento para o outro, porque o acolhimento ele só é sentido e só é real quando ele parte de fato desse amor. E para a gente sentir esse amor, a gente tem que ser, porque eu acho bonita até a tua colocação de que o amor ele não é um sentimento, é uma forma de existir. E se eu existo, se eu tenho tudo isso que me foi passado através dos meus pais e de todas as gerações anteriores, né, eu só posso transbordar isso. E uma pessoa que faz as coisas por amor, até quando ela fere o outro, por uma questão conflitiva que é inerente à nossa vida e a gente sai do nosso lugar eventualmente mesmo, mas ela consegue ter capacidade de ver, olhar para aquilo e se desculpar e, se for o caso, retomar aquela relação ou não. Que, na verdade, vai ser uma nova relação, né? A cada movimento a gente tem uma releitura, mesmo que seja da mesma relação. Isso eu acho até interessante da gente, de repente, discutir um dia mais a fundo. É cíclico, né? É cíclico e em movimento. Então, na verdade, é a espiral. Por que é cíclico? Porque somos parte desse todo que é a Terra, né? A Terra é cíclica, a gente tem ciclos de plantio, colheita, a gente tem ciclos lunares, a gente tem ciclos femininos e masculinos também, porque a gente acha que o homem não tem, mas também temos. Então é justamente isso, né? A gente estar no nosso lugar não é a gente estar sempre no mesmo lugar. Pelo contrário. A gente vai estar sempre em movimento. Sempre em movimento. Então, assim, é como eu vejo, sabe, a possibilidade do direito sistêmico contribuir com tudo isso, assim, com uma postura que, de fato, veja o outro, né, que a partir desse amor, a partir desse posicionamento e reposicionamento que a gente tem todo o tempo na vida, com embasamento teórico, que eu acho que tem que ser necessário, porque senão a nossa mente muitas vezes se perde. Tem gente que não, que é mais aberta, mas tem outras pessoas que são um pouco mais fechadas e precisam disso, como eu abri falando, né? Então, assim, é a partir de todo esse embasamento. E como é um atendimento sistêmico, né? No caso do advogado, como é uma postura sistêmica no direito, como é que é isso, Marília? Quais as vantagens aqui dentro desse elemento dessa ponte? As práticas colaborativas eu não vou me atrever a falar muito, porque ainda não tenho a formação, pretendo ter em breve, mas isso eu deixo para o meu parceiro de curso e para outros profissionais, sim, que são super qualificados. A mediação eu também ainda não ouso falar, inclusive a Luísa, ela gosta de ficar por detrás das telas,
mas é uma das mediadoras mais competentes que eu conheço, tá, É Vanessa? mesmo? Ela está aqui Olha, eu não assistindo a sabia. gente. Sim, muito comprometida, assim, é a minha inspiração na mediação. Uau! E então, assim, do direito sistêmico, né, que é o lugar que me cabe falar aqui. A postura sistêmica, ela é, conforme eu falei, uma postura interna primeiro, de autotrabalho. E aqui eu vou trazer outra fala até dessa mesma terapeuta que eu fiz uma live com ela ontem, que é a Silvia. Ela falou que o direito sistêmico é trazer a solução de dentro do cliente para fora. E eu achei isso muito bonito, porque a presidente da primeira comissão de direito sistêmico das OABs, que é a Eunice Chilic, ela também fala isso. E foi muito curioso, porque a primeira vez que a gente se conheceu, ela falou: Marília, eu percebi que você era uma pessoa sistêmica, assim, antes de te conhecer. A gente se conheceu num espaço de congresso, que foi o segundo congresso de direito sistêmico, que foi da OAB, que foi realizado aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, todos nós temos capacidade de ser sistêmicos. A essência no sistêmico precede qualquer tipo de título. Qualquer tipo de título. Sabe aquela coisa sem lenço? Eu já vou te passar. Que eu já senti também que você quer. Mas é isso, a essência ela precede o título. Eu ontem até postei aquela música do Caetano que fala: sem lenço e sem documento, eu vou. Porque o título ele é importante justamente para a gente ter esse aporte, tudo isso, a gente precisa do papel ainda, né? Mas assim, antes do título a gente tem que ser essência, né? Então, assim, é um movimento primeiro interno, aí eu vou falar como que ele se expressa, tá? Mas aí, por favor, complementa. Primeiro eu quero dar um abraço aqui no Marcos e eu quero dizer para ele que eu estou muito feliz dele estar acompanhando aí meu trabalho. O Marcos é uma pessoa muito importante na minha vida, viu, Marília? E assim, você tem algo a ver com isso, inclusive. Aí você vai dizer, como assim? O que eu tenho a ver com isso? Você vai entender com a revelação que eu vou te dar agora. O Marcos é meu irmão, entendeu? Ah, sei bem de dinâmica de irmãos. Então é uma pessoa que eu amo muito e tá sempre aí acompanhando. E eu fico muito feliz por ele estar acompanhando. Bom, o que eu quero te falar, né, sobre o que você falou, que eu fiquei inquieta querendo falar também, é de algo que me chamou a atenção. Lá vem eu com as histórias, né, do tempo Mas das terras. adoro. Histórias. Eu acho que lá para 2006, salvo engano, eu fiz um trabalho, ele foi publicado, inclusive, como artigo científico, eu falava do princípio da invisibilidade. Eu comecei a me interessar pelo invisível, aquilo que ninguém vê. E eu fiz uma pesquisa, né? Então, comecei falando sobre as pessoas que não são vistas, né? E eu cheguei a me vestir, né? Eu me vesti assim como moradora de rua, fiquei sentada na calçada. E eu sentei na calçada, gente, do local onde eu frequentava, tá? Eu fiquei na frente, assim, perto do fórum. Então, muitos advogados, o pessoal que passava ali, era conhecido meu. É verdade que me deu um frio na barriga, eu fiquei muito nervosa, achei que eles iam achar que eu era louca e tudo. Ninguém achou que eu era louca. Sabe por quê? Ninguém me Porque ninguém viu. te viu. Ninguém me viu. Eram os meus amigos, as pessoas que conviviam comigo. Eles não me viram. Eu estava lá e eu chamava eles. Nem a voz. Eles não me identificaram. Eles passaram por mim. Isso me trouxe duas situações. Uma pessoal, onde eu senti um alívio por não pagar esse mico, né? E uma, a Eu gostei comprovação. da sinceridade, gostei da sinceridade. E a segunda foi a comprovação de que existem pessoas invisíveis. De 2006 para cá, eu me interesso pelo invisível. E eu fui estudando esse invisível, né? O invisível como divindade, né? Essa força que mexe na gente, que a gente não vê, mas que se comunica com a gente de alguma forma. E eu fui me interessando cada vez mais, até que eu cheguei nesse programa. E agora, José, para quem acredita no poder das redes, eu enxergo as Sim. redes. As redes são invisíveis. Aquilo que me liga a você, que faz eu falar e você se arrepiar,
É uma teia que nos interliga. E ela é invisível. Você está no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo. Mas a nossa teia existe. E o que eu sinto aqui, você sente aí. Você se arrepia, eu me arrepio. E nós estamos distantes, mas existe uma teia, uma rede entre nós. Existe um poder nessa rede. Até tem um livro que eu vou lançar, acredito que essa semana ele sai, que é Quem Enxerga a Essência do Invisível. E eu trago o invisível à vista. Então, agora eu enxergo. Olha a sua carta. Agora eu vejo. Agora eu vejo o invisível, né? Então, olha que interessante. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque todos nós somos sistêmicos, né? Todos nós estamos dentro do invisível. Todos nós temos um campo mórfico. Todos nós temos um inconsciente. E o inconsciente familiar, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, né? Da humanidade. Vai vir uma pessoa incrível aqui como convidado especial. Ele é especialista em meio ambiente. Faz parte de um grupo da NASA. Tem umas coisas assim bem... Assim, né? E a gente vai trazer o sistema do meio ambiente, o quanto o ser humano é afetado e afeta o próprio planeta Terra. Então você percebe que é macro e é micro. Da mesma maneira existe o sistema celular. Um sistema dentro de uma célula. Dentro de uma célula tem lá... Vamos lá, vamos ver se eu fui boa aluna de biologia. Tem lá as organelas, né? O núcleo... Não vou fazer isso, não. Nossa, você ainda lembrou de organela, cara. Eu não lembrava nem disso. Eu tô lembrando ainda de ribossomos, lisossomos, eu tô lembrando. Eu lembro de mitocôndria, sabe por quê? Não, vou denunciar a idade. É a respiração, né? O complexo de Golgi, olha que memória, muito bem. Eu lembro da mitocôndria, sabe por quê? Porque tinha uma bobeira aqui para descontrair. Porque tinha uma comunidade no Facebook, no Orkut, que era Nunca Vi uma Mitocôndria. E eu só lembro por causa disso. Não, e a mitocôndria, se eu não tô falando besteira aqui, a mitocôndria eu acho que é responsável pela respiração da célula. E a respiração, gente, ninguém pensa na respiração. Ninguém pensa Mas fala da respiração. Mas a respiração é o que controla nossas emoções, ela está diretamente ligada às nossas emoções. Por isso quem tem doença de pulmão, geralmente está muito triste, né? Tem essa questão da psicossomática. Por que eu estou trazendo isso? Porque a respiração é exatamente a sua relação com o sistema planetário, onde você inspira o que a Terra produz e você expira o que você faz com isso dentro de você. Que de alguma maneira também é benéfico para a Terra. Existe aí o que? Uma rede invisível entre você e o planeta. E que você não para nem um minuto, nem dormindo você para de fazer esse movimento de inspiração e expiração, ou seja, do seu relacionamento com a Terra. Então, não é um curso, não é um diploma que alguém, né, definiu, alguém colocou um nome. Alguém disse assim, o nome disso é sistêmico. Pronto. A partir de agora você só pode falar se você pegar esse diploma que descobri que é sistêmico. Nós sabemos, nós estamos nessa nova consciência. Nós sabemos que o conhecimento está à disposição de todos. E ele não está à disposição de todos em cursos. Ele está à disposição de todos na 4ª e na 5ª dimensão. Isso é algo que nós já sabemos, que na matéria é a 3ª dimensão e que a gente pode receber isso através de insights, de intuição, de sonhos, né? O invisível conversa conosco, porque nós fazemos parte de tudo isso, né? E aí honramos quem colocou o nome. Por quê? Porque a partir do momento que o nome foi colocado, ele toma existência. E aqueles que não conseguiam captar da 4ª e da 5ª dimensão aprendem pelos cursos. Tomou existência, abriu a porta, mais pessoas aprendem e isso vai tomando uma forma muito maior, vai densificando, né? E aí acontece o que está acontecendo aqui com a gente. A gente está vivendo uma época do direito que jamais isso era pensado antigamente, né? Pessoas que despertavam para isso, Marília, eu sou uma pessoa que eu fui ameaçada, sabia? Chegaram a me denunciar para que eu perdesse a OAB,
porque eu tinha que me definir. Quem era eu? Eu era advogada? Ou eu tenho um processo que eu guardo até hoje, porque eu amei esse processo. Foi um processo contra mim, me processaram, e eu amei esse processo, e eu tenho guardado. Porque está escrito lá, está escrito assim, que eu estava sendo processada porque a advogada fica falando de Deus. Eu achei lindo isso. Eu fui processada porque eu falei de Deus. Não, a gente estava falando da mitocôndria aqui sem saber que era justamente a responsável pela respiração da célula. Já confirmaram aqui que é isso mesmo. Ah, E que depois bom! disso, acertou, Vanessa, tá com a memória boa. E depois disso, a doutora Lívia Caetano entrou, ela é presidente da Comissão de Práticas Colaborativas aqui da OAB do Rio de Janeiro. E o Luiz Lima, que é um grande constelador, também entrou. Então, assim, de fato, e foi justamente na hora que eu ia falar sobre essa questão do invisível que você colocou. Mas antes, só retornando para a questão da respiração, para seguir aqui pela ordem. Porque você justamente falou que é um movimento que a gente respira, né? O movimento da respiração é quando a gente troca com o universo. E o universo, Vanessa, a gente está tendo a possibilidade de perceber que nós estamos sendo muito abençoados e abençoadas. Eu, você, todo mundo que está assistindo aqui agora, já temos um motivo para agradecer, para parar agora, nesse instante, e agradecer pelo fato de estarmos conseguindo respirar. Porque tem gente que não está tendo essa possibilidade. Então, assim, a gente está passando por... Oi? Muita gente. Muita gente, né? Está sendo justamente o que ninguém esperava viver. Então, assim, pelo fato de estarmos vivos, de estarmos com saúde, já é uma grande coisa para a gente agradecer. E isso é o primeiro passo do sistêmico. A gente ter gratidão. Gratidão aos nossos pais, gratidão pela vida, gratidão pela existência. Então, assim, quando a gente é grato, como é que eu acho que a gratidão se expressa, Vanessa? Assim, isso é uma visão minha, tá? Mas eu acho que ela se expressa sobretudo através da alegria e através dessa capacidade genuína de entrega, que foi justamente como eu te falei. E quando a gente vai tentar alguma coisa por um título, sem haver a entrega, não ressoa dentro de mim. E a alegria, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tá buscando um certificado simplesmente para poder falar. E tem pessoas que não têm o certificado e falam de uma maneira impactante e transformadora. Por quê? Porque a alegria, o que é alegria? Alegria é prazer. É prazer em estar e em ser, né? E olha que legal, prazer, se você trouxer para o hebraico, Marília, Adoro. você vai trazer Aleph, Dalet, Aleph. É Éden. É o jardim do Éden. Então, o que era o jardim do Éden, se não um estado de consciência de prazer, de alegria, de gratidão, né? A gratidão está em ser a sua essência, que é o Éden, o prazer, a alegria, e reconhecer tudo que existe. Reconhecer a criação. Quando você reconhece a criação, você tem referência dela dentro de você, ou seja, ela agora está integrada em você e você passa a enxergar verdadeiramente. Eu só consigo te enxergar, só consigo te ver, Marília, se eu te integrar em mim, senão eu não te vejo. Eu não consigo, não funciona. Sabe a história dos índios, quando chegaram os navios, eles não viram? É totalmente real. Por quê? Porque não tinha referência. E aí a ciência explica isso, né? Tem uma parte do nosso cérebro que realmente só reconhece o que já existe, né? Quando você fica você não teve filho, né? Mas eu tive 2. Quando a pessoa é engravida, parece que todo mundo, você sai na rua, só tem grávida, né? Vou trazer um exemplo melhor. Você quer comprar um carro... Esse eu acho bom. Mas, por favor, complementa. Você quer comprar um carro do ano vermelho, marca, sei lá, um EcoSport vermelho desse ano. Você quer comprar. Na hora que você compra esse carro, por onde você passar, vai ter esse mesmo carro. E se eu estiver no carro com você, você dirigindo seu carro novo, feliz, e eu do lado conversando,
Você vai perceber que vai parar um carro desse do nosso lado no farol. Um carro desse vai atravessar. Aí uma hora você vai dizer assim para mim, Vanessa, você viu quantos EcoSport vermelho estão circulando aqui no Rio de Janeiro? Eu vou olhar para você e vou dizer, nossa, eu não vi nenhum. Eu não vi, eu não comprei o carro. Então, quantos carros passam por mim o tempo todo? Se eu conseguisse memorizar todos os carros que passam, não ia caber informação no meu cérebro. Então, ele faz o quê? Ele seleciona conforme a minha referência. Eu não tenho a referência do EcoSport vermelho do ano. Assim como não tenho outras e tantos carros passam. Então, é assim que funciona. E é assim também em relação às pessoas. Quando a gente integra as pessoas, a gente passa a enxergar. Por isso que no embate jurídico, por que o embate jurídico existe? Porque as pessoas não se integraram. Marido e mulher estão se divorciando. Eles não se integraram, senão não estariam se divorciando. Um não está dentro do outro, então um não enxerga o outro. E aí em algum momento houve, né, essa desconexão. Justamente porque não são mais as mesmas as pessoas que casaram e que estão em movimento, e agora houve essa desintegração. Perfeito. E por isso que a gente vai pro conflito. Para onde eles olham quando você fala com eles? Eles só olham para o conflito, eles não se olham. E para os mediadores que estão aí, né, no grupo, conversando conosco, quando você senta com eles, eles não olham nos olhos. Então você tem todo um trabalho aí de conexão, de olhar, não é verdade? Eles nem olham nos olhos. Perfeito. E aí voltamos, né, para a questão que você colocou dos invisíveis. Porque existem diversas formas de invisibilidade, né? A invisibilidade, ela tá nesse momento que existe uma desconexão em quem foi um casal, né? A invisibilidade está quando você se veste com uma roupa diferente, senta no mesmo lugar que você sempre foi trabalhar. A invisibilidade está quando dentro de um grupo uma série de vozes são silenciadas, né? E o que eu percebo? Que nesse momento muitas vozes que foram silenciadas e pessoas que estavam invisibilizadas estão sendo mais vistas do que nunca. Vanessa, sim. Por exemplo, a gente tinha lá o seu que foi seu colega, né, por algumas horas, mas que é a profissão dele. Eventualmente uma pessoa, um catador de latinha, uma pessoa que está em situação de rua, né? Uma pessoa em situação de rua. Então, são pessoas que a gente convivia diariamente, e eu também confesso que muitas vezes eu mesma não via. E é até curioso, porque a minha mãe, às vezes, ela chegava em casa antes de tudo e falava, gente, eu estou muito incomodada com tanto de morador de rua que está tendo aqui, eu fico me sentindo, né, sensibilizada e tal. E eu vou te confessar, até porque como eu voltava para casa mais tarde que ela, estava já mais escuro, eu andava mais correndo. Eu sequer via, tá? E agora, quem é que está na rua? Aí, tendo que encarar na linha de frente, né? Com exceção dos médicos, enfermeiros e todo o sistema de saúde que sempre foram vistos de uma certa forma, mas quem está fazendo a vida continuar agora, Vanessa, é o atendente do supermercado, é o caixa de supermercado, é o agricultor, é a pessoa que planta, é a pessoa que vai entregar alguma coisa na sua casa, é o motorista da ambulância, que a gente via, não via. Aliás, tem um filme que eu gosto de indicações cinematográficas também. Se chama Eu, Daniel Blake, que é um filme que trata das relações trabalhistas, né? O Daniel, ele entra para pedir um seguro doença, um auxílio doença, é o protagonista do filme, tá? E aí, nesse contexto, ele conhece justamente uma mãe que estava ingressando com auxílio desemprego. E aquelas pessoas eram tão não vistas, né, que até para eles conseguirem isso, era toda uma incapacidade absoluta, assim, deles terem aquele direito deles, né? Então, a partir daí, justamente, eles se encontram e se conectam. Porque o que conecta? Estar a serviço, estar aberto, estar aí para o outro, né? Então, como que eu posso estar aqui para o outro, né? Do meu lugar de advogada?
hoje eu não estou na linha de frente das pessoas mais necessárias no combate ao Covid, por exemplo, e tenho absoluta noção da minha pequenez nesse aspecto. Mas eu sou uma pessoa que sou uma advogada e que litígios continuam acontecendo, os divórcios estão explodindo, as pessoas estão se utilizando de uma restrição de contato para reiterar condutas de alienação parental, que vale destacar aqui que não podem, que tem que ser reiteradas e contínuas no tempo. Então, ainda não temos nem tempo para falar sobre isso, né? Mas, enfim, a forma como eu posso ajudar essas pessoas e me ajudar, né? Porque ninguém ajuda só o outro. Quem integra o sistema de justiça está no sistema de justiça por um motivo, tá? Então, assim, não somos também os salvadores. Essa questão das minorias me toca particularmente também, até pela minha formação em direitos humanos, que inclusive precede a minha formação no sistema. Eu não sabia. Direitos humanos eu não sabia. Eu sou mestra em direitos humanos pela Federal do Rio. Não sabia, que legal. Sim, sim. Então, assim, a forma como eu posso atuar no momento, qual o nome do filme? O filme se chama esse mesmo, Eu, Daniel Blake. Daniel Black. E as pessoas gostam de história, né? Eu também amo. Então, assim, a forma como eu posso estar a serviço é justamente propiciando uma advocacia que não vai destruir o outro, que não vai ver o outro como parte. O outro não é uma parte. A nomenclatura que a gente usa já é muito beligerante, né? A parte, o ex-adverso, o ex-adverso, gente. A pessoa parece que já vai ali pro boxe, né? Pro ringue. Assim. Então, assim, eu só consigo estar a serviço do outro se eu escuto, se eu tenho uma comunicação não violenta, se eu tenho um mínimo de sensibilidade para estabelecer um rapport. Por exemplo, você não chegou a abrir a boca quando você falou, quando você queria falar, mas eu olhando para você, mesmo à distância, fica claro, porque eu tô com olhos de ouvir. Entende? E ouvidos de ver, talvez, também. Então, assim, é a partir de tudo isso, né? São ferramentas, são todas ferramentas. Deixa eu falar uma coisa, que quando você falou isso me veio na hora, né? É exatamente a expressão do próprio Jesus Cristo. Ele dizia assim, para quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Né? E a Maria Ângela colocou assim, diálogo riquíssimo. Eu vejo vocês. Muito amor, gratidão. Maria Ângela, não tem nem o que falar sobre você, né? Eu te vejo, te amo, te tudo. E a Maria Ângela foi uma conexão também muito forte. Também já esteve em outro programa aqui, riquíssimo teu. Nossa, em breve estará lá no GCC também. O Wagner, ele colocou assim, intersecção e eclipse. Luz e sombras na invisibilidade. Vai ter eclipse sexta-feira, inclusive, tá? Então, muito profundo. É exatamente isso, né? O que é o eclipse? É exatamente esse encontro da luz e da sombra, né? E hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Sobre a questão da sombra. Eu estava fazendo uma conversa sobre símbolos, né, com uma professora, ela é professora de psicologia jurídica, e nós descobrimos que tivemos a mesma professora em psicologia analítica, e nós estávamos falando a respeito dos símbolos que Jung traz, né? Amo. E aí a questão da sombra, do que significa o feminino, a terra, esse acolhimento, né, as informações inconscientes. Então, você buscar olhar para tudo isso e trazer para você todas essas informações da sua própria criação. E aí sim você integra a sua mãe para que você possa daí vir a luz. E a luz é representada pelo Pai, pelo céu. Por quê? Porque é o Pai que leva para a vida. Então você passa a enxergar melhor depois que você acolhe e honra a sua mãe, o útero materno, o ventre, né?
E tudo aquilo que ela trouxe para você, você honra, acolhe tudo que estava encoberto, né? Aham. Depois de trazer tudo isso que estava encoberto, agora é tirado o véu e você enxerga, é a hora da luz. E aí você caminha como ser de luz que é, a caminho do Pai, que é o Criador e que é a própria vida. Então, muito legal, Wagner, o que você colocou aqui, né? Só para deixar o pessoal aqui. A Simone, né, ela colocou pura verdade. Estamos observando melhor as pessoas que pareciam insignificantes. Né? Na verdade, não é que elas pareciam insignificantes, é realmente por causa do dia a dia, do corre-corre, como essa pessoa não tinha uma ligação direta. E tinha, e tinha. Mas não naquilo que você estava colocando o seu foco, então não existia uma referência dentro de você, você não integrava. Tem um texto do Dr. Celso Charuri que ele fala sobre um lixeiro, e ele coloca o nome João. Gente, o texto é incrível e ele é lixeiro. E ele começa a contar quem era o João. O João era aquele que fazia a limpeza da sujeira daquele monte de gente que eu não estava nem aí para nada, mas que precisava viver num ambiente limpo, e o João cuidava disso, para que todo mundo estivesse bem. Então, é bem por aí. Todo mundo é importante, todo mundo está conectado e todo mundo faz parte do sistema. A partir do momento que a gente enxerga tudo isso, a gente fica mais rico e a gente cresce, né? E aí a gente pode dar aquele famoso salto quântico. E cresce com essa noção, né? Eu ia falar, nossa, eu ia falar o nome da minha irmã. E a partir dessa noção a gente cresce, né, Vanessa? Porque justamente tendo essa consciência de que somos todos, tão luz e sombra, que não existe outro caminho além da cooperação, porque você pode colocar luz nas minhas sombras, que eu às vezes não tinha nem consciência, e trazer isso, né? E por isso que eu gosto muito até das críticas, assim, eu adoro receber críticas também construtivas e de pessoas que eu acho que estão contribuindo mesmo, né? Então, assim, o próprio advogado, ele quando sai desse lugar de Salvador e tem consciência que ele também é um composto de luz e sombras, ele pode atender um cliente perguntando como é que era antes daquele litígio acontecer, como que dá assim. Como que era antes daquele litígio acontecer, né? Como que ele se sente quando ele fala daquele conflito. Pronto, esse aí é o nome do filme. Exatamente, somos tão complexos e tão unos aqui, a Maria Ângela, nossa querida. Legal. Então, assim, quais são as posturas sistêmicas que um advogado pode ter, assim, num primeiro momento? Só um minuto, nós temos 2 minutos. Eu já vou te agradecer todo mundo e já te deixar falar, para poder aproveitar o tempo. Pode falar. Então, estou pedindo também o título do texto que você falou. Tem mais de uma pesquisa, eu acho, sobre essa questão da invisibilidade laboral do trabalho. Eu vou mandar para todos vocês e eu vou deixar lá no Instagram, eu deixo tudo já para vocês encontrarem, pode deixar. E no canal do Telegram também. Quem não entrou ainda, entra no Doutora Vanessa Paiva. E aí lá eu vou colocar tudo isso, tá bom? Pode falar. Então, resumindo muito, a gente pode ter uma postura sistêmica desde um primeiro atendimento, tentando justamente acolher aquela pessoa, não ocupar o lugar de salvador dela, respeitando as escolhas dele, colocando ele como um adulto e nos colocando como advogadas e advogados, que foi o que a pessoa foi buscar ali, tá? Então, a pessoa não foi buscar um terapeuta, ela não foi buscar um psicólogo, ela foi buscar um advogado, que pode ser um advogado mais humano, transbordando todo esse amor e essa humanidade, realmente vendo a pessoa. Então, eu queria só agradecer muito, muito a todo mundo que está aqui com a gente, a você, Vanessa, que me deu mais uma vez essa oportunidade, a doutora Lívia e a doutora Luísa também, que estão sempre ao meu lado. Então, assim, realmente só agradeço. Maria Ângela vai estar lá com a gente, também será uma honra te receber.
e muito feliz, muito alegre. Espero que transborde tudo que a gente consiga, tudo que a gente consegue trocar aqui. A gente está junta e é isso. Que assim seja. Que assim seja. Eu desejo a vocês também que tudo isso transborde para todos nós, né? E que vocês possam levar adiante esse conhecimento. O vídeo vai ficar disponível e se vocês puderem